Bom dia, boa tarde e boa noite. Faz um tempinho que a gente não conversa, mas depois de 3 meses, o Spectre está de volta. E com algumas mudanças. Então sejam bem-vindos ao Spectre, um podcast feito por autistas para o mundo. E agora literalmente para o mundo, porque temos uma participante internacional, que vocês conhecerão um pouco nesse episódio, que é a Sara, uma autista nascida em Portugal e moradora do Reino Unido. Mas isso fica para daqui a pouco. Então, meu nome é Rafael Izanoff, eu sou o host e criador desse podcast. Agora também contamos com uma outra nova integrante, que é a Miriam, que é a nossa editora. Então, sem a Miriam, nada disso seria possível. E espero que vocês gostem do nosso retorno, porque nós estamos fazendo tudo isso com muito carinho. Nós vamos mudar a identidade visual, nós estamos mudando também a vinheta. E esse episódio, basicamente, a gente vai fazer o que a gente fez lá no primeiro episódio, que foi o episódio chamado Eu Autista, em referência ao filme Eu, Robô, né, um trocadilho. Agora, esse episódio, o episódio número 20, vai se chamar Nós Autistas. Porque a gente nunca deve estar sozinho, né? A partir do momento que você tem um diagnóstico, você faz parte de um todo, você faz parte da comunidade. E isso é sempre importante lembrar. Então hoje, quando você estiver ouvindo esse episódio, né, quando a gente postar, marcará um recomeço pro Spectre, que vai agora. E a gente tá com tudo e temos planos para o futuro, novos integrantes chegando e as melhores expectativas. Então, muito obrigado por sempre estar conosco desde o começo. Espero que mais pessoas possam conhecer o projeto. E é uma honra, mais uma vez, estar aqui com vocês. Muito obrigado. Não se esqueçam de fazer o que vocês sempre fizeram: compartilhar, comentar. E só assim a gente vai conseguir crescer mais. E nós contamos com você. Muito obrigado por tudo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente das pessoas que não desistiram nesses 3 meses que a gente ficou parado, quase 4 meses, sem gravar nada. Então, realmente, nós somos persistentes e isso é bem legal. E também agradecer a presença da Miriam e da Sara. Agora a gente, inclusive, está num podcast no nível internacional, o que é muito legal. Então, agradecer mesmo a disponibilidade das nossas novas integrantes. E eu queria agradecer ao público, né, que não desistiu de nós e que vai ouvir a gente como sempre ouviu. Então, vamos lá. Quem gostaria de se apresentar primeiro? Bem, se ninguém quiser, eu posso, mas acho que ninguém quer dar o primeiro passo. Que é isso, Sara? Sim, posso fazer eu, então. Beleza, vai lá. Seja bem-vindo. Ok. Muito obrigada pelo convite. Eu acho bastante importante termos este tipo de conversas e podemos fazer este tipo de podcasts em que partilhamos as nossas experiências e opiniões, de certa forma. O meu nome é Sara Rocha, tenho 30 anos, moro no Reino Unido, apesar de ser portuguesa. Eu, no meu trabalho, eu sou Data Manager na Universidade de Cambridge, trabalho na área de investigação cardiovascular. O meu diagnóstico eu só tive, infelizmente, aos 29 anos, ou seja, há cerca de 1 ano atrás, apesar de já desconfiar do tempo. Aliás, quando eu era criança tinha todos os traços clássicos de autismo, e a minha mãe tentou um diagnóstico, no entanto não o recebi porque, segundo o psicólogo na altura, os autistas não tinham amigos, e como eu tinha amigos, não me deram o diagnóstico. E, portanto, passaram anos e anos sem saber que era autista, até que quando tinha 29 anos, estava a ler um livro apenas sobre
sobre como algumas mulheres não estão incluídas em estudos científicos, e foi aí que descobri que realmente isso aconteceu no autismo, que foi os traços foram baseados em homens e as mulheres não foram estudadas da mesma forma. E portanto fui ver como é que era o autismo nas mulheres e descobri que era eu em tudo. E portanto foi aí que eu consegui o diagnóstico e comecei a partilhar um bocadinho da minha experiência online, por ser tanta coisa para pensar, não é? Para rever da minha vida, que acabei por precisar de certa forma processar de alguma forma, e escrever acabou por ser essa forma. E portanto foi daí que veio o autismo em português, e tudo o que tenho feito ultimamente, incluindo a Associação Portuguesa Voz do Autista, que tem como intenção juntar os autistas ativistas e conseguir de alguma forma fazer um lobbying para ganharmos os nossos direitos. Finalmente, em hobbies e gostos, realmente o meu hiperfoco é o autismo. É a deficiência, é o ativismo, o feminismo, e portanto é o que eu adoro mais fazer e trabalhar em. E portanto cá estaremos, não é? E iremos continuar. E não sei se eu digo algo mais. Não, tá ótimo, perfeito. Que trajetória legal. É pena, né, que você só foi diagnosticada tardiamente. O que aconteceu, acho que, não sei a Miriam, que a gente ainda não conversou, mas eu acho que todo mundo aqui foi diagnosticado, sei lá, depois dos 20. Então é algo que, infelizmente, é recorrente, não só no Brasil, né, que a maioria de nós é do Brasil, mas agora a gente sabe que é no mundo inteiro assim, o que é preocupante. Sim. Bem preocupante, porque muitos acabam, sei lá, passando a vida inteira achando que tem algo de errado. Eu falo por mim mesmo. Eu passei a minha vida inteira achando que eu tinha algum problema, entre aspas, que eu era esquisito, as pessoas me tratavam como esquisito, como diferente. Só que a partir do momento que a gente descobre que tem um nome para isso, que a gente não tá sozinho, que existem pessoas parecidas com nós, é outra realidade. A qualidade de vida, eu acho, que com um diagnóstico melhora muito. E então, eu acho importante a gente estar em um projeto como esse. A gente tem nossas páginas pessoais, nossos Instagrams, e sempre levar isso. Levar para as pessoas que nós, autistas, existimos. Às vezes a gente demora muito para saber, às vezes muitos passam a vida inteira sem saber. E reiterar a máxima de que toda deficiência, e deficiência entre aspas, né? Nem toda deficiência é vista, pode ser vista. Porque muitos acham que só a pessoa com cadeira de rodas é deficiente. Deficiente, eu não gosto muito desse termo, existe toda uma discussão sobre. O termo melhor, pelo menos aqui no Brasil, é pessoa com deficiência, mas nem todas as pessoas com deficiência aparentam ter, sabe? E eu vou aproveitar, já que eu tô falando um monte, e vocês vão perceber, para quem não me conhece, que às vezes eu começo a falar e me embolo todo e falo um monte, mas eu vou aproveitar e vou me apresentar. Meu nome é Rafael Felipe Santos Zenoff, eu tenho 22 anos, eu moro no Brasil, né? Eu moro no estado do Paraná, na região norte, próximo a Londrina, onde eu faço a maioria das coisas. Inclusive, eu estudo lá e trabalho lá. Eu faço 2 faculdades no momento, estando acabando uma, né? Eu faço Direito e eu também estou fazendo agora jornalismo. Eu estou trabalhando no momento, eu trabalho numa biblioteca de uma universidade aqui na região. E também eu sou redator de um portal de games, além do meu trabalho que eu venho fazendo esporadicamente de produção de textos, de crítica de filmes, e alguns outros projetos pessoais que eu tenho. E agora também estou voltando com um projeto meu sobre autismo, que é o Manual de Sobrevivência para Autistas. E inicialmente era para ser um canal de humor sobre autismo, no qual eu retrataria com mais leveza alguns temas importantes, mas agora eu estou trazendo alguns textos mais explicativos também.
O meu diagnóstico, como foi? O diagnóstico se deu no final de 2019, como eu já contei aqui. Mas, assim como a Sarah, já tinha a suspeita de que eu já tinha alguns traços clássicos desde sempre, né? Tanto que uma professora no primário, no maternal, já desconfiava que eu fosse autista. E tanto que ela conversou com a minha mãe, mas como eu conversava, conseguia, mesmo que com dificuldade, me enturmar, me comunicar, expressar o que eu sentia e tal, as pessoas meio que ninguém acreditava que eu fosse autista, né? Porque existe a visão estereotipada de que autista é aquela criança que fica se balançando o dia todo, fica no próprio mundo, entre aspas, aquela conversa que a gente vê no cinema, na televisão. Então, jamais que alguém falaria que eu sou autista. Ninguém sabia que existiam tipos diferentes de autista, que cada autista é um autista, né? Então, passei a minha vida toda nessa, né? De que eu só era meio esquisito, novamente, entre aspas. Até que um dia isso estourou, né? Me sentir diferente, eu não estava mais suportando, juntou com outras coisas e eu entrei em depressão. E foi aí que eu procurei pela primeira vez na vida a terapia. E foi a minha segunda terapeuta, né, minha psicóloga, que levantou a suspeita de autismo. Que ela viu que eu tinha os traços e ela falou que eu provavelmente, por tudo que eu tinha falado, e ela já tinha conversado com a minha família, eu tinha síndrome de Asperger. Só que, assim, né, eu nunca tinha ouvido falar de síndrome de Asperger e hoje em dia eu sou totalmente contra esse termo e eu acho que a maioria aqui também é, por motivos óbvios de motivos históricos, enfim. E esse termo, inclusive, não vai ser mais utilizado no mundo todo, então o que eu acho positivo, tanto que no meu diagnóstico tá lá, síndrome de Asperger / autismo leve. Então foi levantada essa suspeita pela psicóloga, eu passei pelo neurologista e eu finalmente obtive o meu diagnóstico. E desde então, pouco tempo depois de receber esse diagnóstico, eu já comecei a me envolver em grupos, em projetos. E alguns meses depois, eu juntei um grupo de pessoas e comecei a formar o Espectro. Que mudou muito ao longo do tempo a ideia em si, que a ideia inicial era ser uma espécie de portal para expor trabalhos de autistas, pinturas, textos, esse tipo de coisa. E acabou virando um podcast, o que é legal. Mas a ideia de fazer um portal para autistas ainda não foi encerrado. Quem sabe um dia dê certo ainda. E desde então eu venho seguindo, tentando fazer um pouco de trabalho, tentando mostrar e conhecer pessoas diferentes, pessoas no espectro, né? E tem sido uma experiência muito interessante. Sobre meus hiperfocos e tal, eu já tive muitos hiperfocos na minha vida e eu só fui perceber isso depois do diagnóstico, mas um muito comum que muita gente tem é, por exemplo, dinossauro. Já tive hiperfoco em dinossauro, já tive hiperfoco em literatura, em música, no violino, que eu toco violino, né? E quando eu comecei, assim, nos primeiros anos que eu tocava, eu era completamente fissurado, só pensava no violino, pesquisava sobre, ouvia só música de violino, então, e isso já ficava bem claro antes. E uma coisa que pouca gente fala sobre hiperfoco, que a gente também tem, às vezes, hiperfoco em personalidades, em pessoas. Então a gente fica meio fissurado em determinadas pessoas e repetindo ciclos e pesquisando coisas sobre algumas pessoas, enfim. E eu acho que seria mais isso. Eu acho que eu basicamente defini um pouco de mim, um pouco da minha trajetória. E se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou falando. Quem vai falar agora? Algum comentário, aliás? Eu posso
falar agora. Então, meu nome é Miriam Almeida, né? E vocês são muito importantes, né? Eu acho que eu sou, enfim, eu sou a mais jovem do grupo, eu acho. Tenho 19 anos e trabalho num hospital aqui da minha cidade, que eu moro em Limeira, né? Interior de São Paulo. E, bem, eu descobri, eu tive o diagnóstico, na verdade, esse ano. Não, na verdade, foi ano passado, acho que em agosto, se eu não me engano. E eu vim acompanhada da minha psicóloga desde os 13 anos, mais ou menos. E ela nunca tinha percebido. Ela achava, na verdade, que eu era só uma garota tímida. Autismo em mulheres geralmente são descobertos bem mais tardio que os homens, né? Porque tem essa cultura de achar que somos muito, que é normal mulheres serem tímidas e tudo mais. Mas aí quando eu entrei no hospital, eu tive que mudar inclusive eu sou assistente administrativa no centro cirúrgico. Eu tive que mudar de psicóloga porque não tava como era um outro convênio, aí eu passei pro um convênio novo agora, então eu tive que mudar. E a primeira psicóloga que eu fui, que eu gostei bastante, logo na primeira consulta ela já identificou que eu era bem diferente, digamos. E desde então ela chamou minha mãe, conversou bastante com ela, perguntou da minha infância e tudo mais. Inclusive acho que no primário, né? Como o Gabriel... desculpa, eu tô meio nervosa como o Rafael disse. Eu também era bem estranha. Não estranha, diferente. Não. Desde bebê, na verdade. Eu não gostava de ir no colo de ninguém. Eu sempre chorava. Até mesmo do meu pai. Só minha mãe que eu ia. Ninguém podia relar em mim. E no primário, eu também sempre ficava sentada no canto, abraçando o joelho, e as professoras, as moças iam falar comigo para me socializarem, eu não ligava, nem dava ouvido para elas. E, bem, eu fui crescendo na escola, eu lembro que no ensino médio também, a diretora chamou uma psicóloga do governo para falar comigo, que me achavam estranho demais, muito quieto, que não conversava. E, enfim, meu hiperfoco mudou bastante também, mas desde pequena sempre gostei de bateria. Hoje eu toco um pouco, mas eu toco um pouco de tudo, na verdade. Mas eu sempre observava os instrumentos desde pequena, e como o Rafael, eu gosto muito de violino. Eu toco guitarra numa banda da igreja hoje, na banda central, de uma banda 100% feminina. É muito legal esse projeto. E é isso, basicamente. Eu gosto bastante de estudar. Eu sempre gostei do Antigo Egito e pirâmides, esses negócios. Foi meu hiperfoco também. É isso. Ah, que legal, caramba, seja bem-vindo. Espero que seja uma experiência legal para você também. E eu lembrei de uma coisa que você falou de psicólogo de governo. Comigo, eu acho que o diagnóstico demorou, porque na 7ª série eu fui submetido a uma palavra meio estranha, meio forte, mas eu fiz alguns testes para um programa do governo, não sei como que é nos outros estados, eu sei que existe, um programa para uma sala de altas habilidades / superdotação. E eu acabei descobrindo que eu tinha altas habilidades e tal. E muitas das coisas que eu achava que me faziam diferente, eu achava que era por causa das altas habilidades. E me diziam isso, que é normal pessoas com altas habilidades e superdotação terem dificuldades de socializar, terem comportamentos diferentes, estereotipados. Eu falava, deve ser isso, e me contentei muito tempo com isso.
Só que ainda assim eu achava que tinha mais alguma coisa, porque eu vi as outras pessoas com altas habilidades, eu vi que elas não eram exatamente igual a mim. Então, por isso que eu acho que eu demorei tanto para saber que eu era autista. Kiri, pode ser você agora? Oi, pode sim, estão me ouvindo? Sim. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Kiri. Eu vou tentar fazer uma audiodescrição porque recentemente eu tenho feito bastante leituras e pesquisas, né, e cursos até relacionado à questão de acessibilidade, de inclusão, né, de pessoas com deficiência. Então, acho que seria um pouco contraditório, né, eu já estar imerso nesse conhecimento todo e ignorar uma parcela da população, né, que são os grupos de pessoas cegas, né, pessoas com deficiências visuais. Então, vou tentar fazer uma audiodescrição até para eu já conseguir entrar nesse ritmo, né, de me autodescrever sempre que eu for me apresentar. Então, bom, eu sou homem, né, eu sou branco. O meu cabelo agora, ele tá pintado de vermelho escuro, né? Tentei um pouco para sair um pouco da rotina da pandemia. Eu uso óculos circulares, eu uso barba e bigode, sou alto, tenho sobrancelhas grossas e os traços um pouco finos. Bom, eu tenho 32 anos, eu sou de Belém do Pará, no Brasil, e assim como a maioria, o meu diagnóstico ele veio tardiamente. Né? Diagnosticado com meus 30 anos. E como a maioria também, eu passei a vida inteira não me entendendo, né, me sentindo deslocado, aquela sensação de alienígena, né, de nós não pertencemos a esse mundo. Só que eu sempre pensei que fosse questão de ansiedade, né? Pensei que fosse imaturidade, que eu era preguiçoso, que eu era irresponsável, que eu era medroso. Então eu colocava uma série de defeitos para explicar a minha dificuldade em uma série de fatores. Na parte social, na parte da comunicação, na parte de execução mesmo de tarefas básicas. Né? Então tudo eu achava que era porque, sei lá, eu tinha sido muito mimado pela minha mãe, ou eu era muito medroso, enfim. E passei a minha vida inteira, né, acreditando que eu era tudo isso. Então, como o autismo, ele, mesmo hoje, né, em 2021, ele já ainda é algo pouco discutido, né, imagina na década de 80, né, década de 80, década de 90. Então, ninguém nunca, em nenhum momento, pelo menos não que eu saiba, cogitou a possibilidade de eu ser autista, né? E não só autista, eu também tenho TDAH. E apesar de o TDAH ser muito mais conhecido, muito mais discutido, já há mais tempo também, né? E talvez tenham mais facilidade de identificar, né, numa pessoa TDAH, apesar disso tudo, nem o TDAH eu fui diagnosticado. Né? Eu só fui diagnosticado com TDAH também na vida adulta. Então, eu passei por muitos problemas, né, na minha vida inteira em relação a essa falta de diagnóstico, essa falta de consciência, né, do que eu sou, do que eu era, né, do que eu sempre fui. Então, ali por volta de por volta de 2007, 2008, eu já entendia mais sobre hiperatividade, já tinha escutado falar, já tinha feito pesquisas superficiais e não tinha dúvida, eu era uma pessoa hiperativa. Né? Eu sempre pensei, eu sou criança, eu sou adolescente, mas a gente vai crescendo e eu continuava com comportamentos muito agitados e as pessoas da minha idade já adultas, apesar de novos, 18, 19, muito diferentes de mim, né? Eles eram mais agitados nos ambientes, né, tipo, iam para uma festa, né, ambientes assim, entre aspas, aceitáveis, né, de
ser um pouco mais agitado, mas eu era sempre, né, 24 horas. Então eu percebi, não, eu devo ser hiperativo. Então por ali no início da minha vida adulta eu já me diagnosticava, me auto-identificava como hiperativo. Né? E ali por volta de 2011, 2012, né, foi quando aí eu já estava indo em psicólogos, né, indo em especialistas. Foi quando foi cogitada a síndrome de Asperger, né, na época a síndrome de Asperger. E eu não sabia nada, eu nunca tinha escutado falar de síndrome de Asperger. Né? TH eu já tinha, mas síndrome de Asperger era novo para mim. E eu fui pesquisando e tudo mais, e vi que era relacionado ao autismo, e aquilo foi um choque para mim, porque eu já tinha escutado falar de autismo, né? Superficialmente, aquele estereótipo clássico, né, do autismo, e de uma forma muito negativa, né? Então foi assim, um choque, né? Aceitar a condição de que não era aquela imagem distorcida que eu tinha. Mas fui pesquisando, né? E comecei a me identificar com muitos pontos, né? Principalmente relacionado à síndrome de Asperger. Eu fiquei, nossa, assim, eu acho que imagino que com todos aqui, né, deve ter sido um pouco essa sensação de uma mistura de choque com alívio, eu não sei, são muitas sensações, né? Mas pela primeira vez eu acho que eu estava me sentindo compreendido, como nunca na minha vida me senti, né? Quando eu comecei a ler mais isso na internet, né? Sobre o autismo, sobre a síndrome de Asperger. Mas infelizmente os médicos que eu ia, né, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, tudo mais, não tinham conhecimento sobre autismo, né? Quando eu levantava a questão, era de imediato a negativa, né? Não, você não pode ser autista porque você se comunica muito bem, você se expressa muito bem, você tem amigos, você... Enfim, todos esses estereótipos, né, do autismo. E eu ficava, nossa, mas eu já pesquisei muita coisa e o autismo não é só isso, né? Mas, né, quem era eu ali perto dos especialistas? Então, continuei, né, fui em neuropsicólogos, fiz avaliações, né, então tive o meu laudo fechado de TDAH, né, TDAH combinado, então eu tenho déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. E continuei sem o diagnóstico de autismo, né? Eu só esqueci de falar, voltando um pouco, eu esqueci de falar que eu sou publicitário, eu sou fotógrafo também, né? Apesar de não estar atuando na área. Eu sempre me interessei por psicologia, foi meu primeiro curso, mas eu desisti na época, quando eu tinha 19 anos. E, curiosamente, eu desisti da psicologia porque eu não tinha boas habilidades de socialização e comunicação. Eu tive a oportunidade de estagiar num hospital na época, e eu ficava na parte de cardiologia e de mulheres pós-parto. Então era um ambiente, assim, de certa forma, delicado, né? E eu era uma pessoa muito inexperiente ainda, né? Eu tinha 18, 19 anos. E a minha tarefa era, de certa forma, básica. Eu precisava fazer um levantamento de dados, né, daquelas pessoas e dialogar um pouco, né, para saber quais eram os medos, as preocupações daquela pessoa, né, para poder direcionar a responsável por mim. Só que nessa pouca interação que eu tinha com essas pessoas no hospital na época, eu percebia que eu tinha uma dificuldade imensa de comunicação, né? Ali ficou muito claro para mim, né, porque a minha vida inteira eu meio que consegui contornar, de certa forma, né? Então, as pessoas falam, eu não entendo, né? Eu demoro para entender, né? A não ser quando é discussão de ideias, eu consigo ter um diálogo melhor, mas quando são informações simples e básicas, assim, parece que a pessoa me fala e eu não entendo, e eu lá repito. Mas na minha vida inteira eu sempre fugia, eu fingia que eu entendia, né? Dizia que dava uma resposta neutra para a pessoa não achar, né? Eu pensava, nossa, a pessoa vai pensar que eu sou burro, né? Então eu sempre fugia dessas minhas dificuldades. E ali naquele momento eu não podia mais fazer essas estratégias. Eu tinha que entender,
o recado. E eu percebia que eu não conseguia entender, né? A pessoa me falava, mas eu não conseguia entender. E eu não conseguia me comunicar muito bem, né? Era um desconforto que na época eu não sabia nem explicar, mas eu sabia que eu tinha um grande desconforto social e comunicacional. Então, na época, eu desisti de psicologia, porque eu pensei, bom, eu não vou ser um bom psicólogo, né? Como é que eu quero ser psicólogo se eu não consigo nem conversar, não consigo nem me comunicar direito com as pessoas, né? Então, eu com muita frustração desisti e fui para a publicidade. Enfim, voltando um pouco à questão do diagnóstico, então eu fiz, né, fui um neuropsicólogo, fiz avaliação, tive o diagnóstico TDAH. Então, assim, desde 2012, eu já me compreendia como autista, apesar de não ter o diagnóstico. Então, eu já participava de comunidades, né, grupos, fóruns. Assim, eu lia muito, né, já conhecia muitos autistas, mas eu sempre dizia, eu não sou diagnosticado, né, eu sempre deixava isso claro. E eu pensei, bom, um dia, né, quem sabe eu vou encontrar um especialista que realmente saiba muito sobre autismo, né, não esse nível superficial, e quem sabe eu vou ser diagnosticado, né? Então eu aceitei a condição que eu não ia encontrar tão cedo, pelo menos não na minha cidade, né? E até que em 2019 eu passeando pela internet, eu encontrei um vídeo de um diálogo, uma entrevista entre dois autistas. E um deles era da minha cidade. Era adulto e era da minha cidade, de Belém. Fiquei, nossa, um autista, né? Autista leve, autista nível 1, diagnosticado como autista da minha cidade. Nossa, quem foi que deu esse diagnóstico, né? E aí eu fiquei muito curioso, entrei em contato com ele. Hoje ele é um grande amigo meu, James. Entrei em contato com ele, falei que eu era de Belém também, né, que eu acreditava que eu era autista, né, tudo indicava que eu era autista, mas não tinha diagnosticado, eu tinha visto o vídeo dele e queria saber com quem, né, qual especialista ele foi diagnosticado. E aí ele me informou, né, inclusive é uma das mais, como é que eu posso dizer, famosas mesmo, né, uma das mais capacitadas da cidade, e foi através dela que eu tive o meu diagnóstico formal. Então eu só fui diagnosticado com autismo. Então eu passei assim, eu digo que a minha vida até os meus 28 anos mais ou menos foi basicamente me entender. Enquanto as pessoas se preocupavam, eu preciso trabalhar, eu passei a vida inteira num caos interno de nunca me sentir, né, sempre tinha uma coisa estranha, e eu pensava, bom, se eu sou irresponsável, então eu vou tentar ser responsável. Se é preguiça, então eu vou tentar não ser preguiçoso. Se é medo, então eu vou enfrentar, né? Se é timidez, então eu vou socializar. E eu fazia tudo isso e ainda assim tinha alguma coisa que não conectava, né? As pessoas mesmo me achavam estranho, eu já levava isso no humor, né? Mas então a minha vida inteira foi um processo de autoconsciência, né? Foi um processo profundo de autoanálise para eu poder me entender, né? Então foi só lá no final dos anos, ali quase aos 30 anos, que eu consegui me aceitar, consegui me entender, né, e pude então melhorar a minha condição, né? Então, o diagnóstico do autismo ele foi assim um divisor de águas assim absurdo na minha vida. A minha qualidade de vida assim, em pouco tempo, né, mudou assim absurdamente. Então, é isso, né? Eu acho que eu acabei me prolongando demais. Desculpa, gente. Se ninguém me cortar, eu vou embora. E só queria falar que agora em abril eu tô com uma ideia de criar um Instagram só para falar sobre autismo, né? E o Instagram se chama Autivista, né? E é isso. E ao decorrer dos próximos episódios, se eu tiver a oportunidade, vou falar um pouco mais.
Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Kiri. Muito bom sempre ouvir você. Acho que você fala muito bem e conhecer um pouco mais da sua história é muito legal. E eu também, e eu acho que eu falo que por todo mundo que é muito bom ter você aqui conosco. Agora, Aleph, sua vez? Sim? Tá me ouvindo bem? Sim. Meu nome é Aleph, eu fiz 30 anos recentemente, sou formada em comunicação com habilitação em publicidade e propaganda e liderança. Já fiz e faço vários cursos, curso de extensão, curso livre, cursos em geral, que eu gosto muito de estudar, e estou fazendo pós-graduação. Atualmente eu não estou trabalhando porque eu precisei sair, porque assim, eu fui diagnosticada, né, com essa praga desse Covid e minha vida nunca mais foi a mesma. Apesar do meu exame ter dado serológico, ter dado negativo, o do nariz eles nem quiseram fazer porque disseram que tinha que tomar remédio antes que piorasse a situação. Aí eles resolveram esperar para fazer o serológico e deu negativo. Mas assim, os médicos que eu me consultei para poder descobrir o que eu tinha, eles disseram que eu tive todos os sintomas de Covid sim, mas que eu não adquiri imunidade. E que eu adquiri um monte de sequelas. Então, assim, aí eu não consegui mais trabalhar, não tô conseguindo mais estudar como eu estudava antes, não tô conseguindo mais acompanhar minhas leituras, minha vida virou um caos. E mais um monte de sintomas esquisitos aí que eu comecei a ter, e assim, é um prognóstico de 6 meses a 1 ano para recuperação total, e já tem 4 meses isso, aproximadamente. Assim, muita coisa já melhorou, mas ainda não tá tão bem como deveria estar. E assim, a única coisa boa, né, em tudo isso é que finalmente o livro que tava para ser lançado já foi lançado, já tá vendendo, né? E, enfim, aí eu posso dizer, então, como profissão que eu sou escritora. Né? É isso que eu posso dizer, porque é o que estou fazendo, né, atualmente. Mas, enfim, em relação ao diagnóstico, eu fui diagnosticada só com 26 anos. E, assim, eu já tinha passado por alguns profissionais na infância e na adolescência, mas absolutamente nada foi cogitado. Tudo começou porque eu comecei a falar muito cedo, comecei a falar com 9 meses, mas eu falava muito rápido e ninguém entendia o que eu dizia. Mas eu comecei a andar só depois dos 2 anos. Mas assim, só que todo mundo dizia que eu comecei a andar tarde porque eu era muito gorda. E por isso que eu não andava, porque eu parecia uma baleia de tão gorda que eu era. Na verdade, não é uma baleia, não, parecia uma bola. Desculpa, parecia uma bola de tão gorda que eu era, quando eu era bebê. E aí, para poder corrigir a fala, eu fiz tratamento com fonoaudiólogo, né? Entre os meus 3 e 4 anos, e isso foi corrigido. E assim, mas na escola eu cheguei a ter alguns problemas, porque eu nunca queria acompanhar a turma. Eu estava sempre adiantada, eu estava sempre à frente. E assim, e por isso foram feitas algumas avaliações psicológicas comigo na infância, no começo da adolescência, mas não foi sinalizado absolutamente nada. Diziam que eu era normal, que eram meus pais que não sabiam lidar comigo, que era o método da escola que não era adequado, que era o método da escola que não atendia. E, de fato, mudando algumas coisas no tratamento em casa, mudando de escola, as coisas se resolviam. Mas aí, assim, aí passava um tempo, outros problemas apareciam. E eram todos os problemas relacionados a isso, assim, a turma estava aprendendo a ler e eu já sabia ler, estava fazendo equação.
a turma estava estudando uma coisa, eu queria estudar outra. A turma demorava 2 horas para poder resolver um exercício, eu resolvi em 15 minutos. Então, assim, e esse tipo de coisa. Mas aí, assim, aí foi na escola e tal, com uma ou outra adaptação, foi levando, né? E, assim, depois que eu me converti, depois que eu me tornei cristã aos 12 anos, e depois que eu recebi uma experiência que a minha tradição chama de batismo com o Espírito Santo aos 17, muitas dificuldades pequenas que eu tinha também foram sendo superadas. E, né, igual a questão de não suportar barulho, a questão de não gostar de abraço, de não gostar de aglomeração, apesar de saber escrever, de saber gramática, de ler bem, de ter bom vocabulário, mas ter algumas dificuldades com escrita, e a questão de não entender algumas situações, porque tipo, de não ter, que a gente não tem muita percepção, tipo, de sentimento do que acontece com a gente e tal. Então, assim, a gente tem que ler, a gente tem que estudar, alguém tem que explicar, sabe? Então, assim, tanto a convivência em igreja, tanto a própria experiência de novo nascimento, a própria experiência de revestimento de poder, tudo isso foi melhorando vários aspectos desse tipo. Então, assim, o ensino médio foi muito bom, a faculdade foi muito boa, sem nenhuma dificuldade. Mas, assim, depois que eu terminei a faculdade e fui tentar procurar emprego, até mesmo antes da faculdade, durante procurando estágio, eu não conseguia nada. Eu sempre passava na questão de provas, de conhecimento intelectual, mas ia para dinâmica, ia para entrevista, e era sempre reprovada, nunca passava em nada. Então, assim, depois de uma busca de aproximadamente 9 anos, a minha mãe aconteceu que ela começou a namorar com um professor, e esse professor disse para ela, né, que eu devia ter alguma espécie de problema mental. E minha mãe disse que já tinha procurado ajuda para mim na infância, na adolescência, e que absolutamente nada eu tinha sido diagnosticado. E aí ele falou, psicólogo não diagnostica nada não, leva no psiquiatra. Aí minha mãe realmente me levou no psiquiatra, ela já tinha chegado até a estudar, falado dessa hipótese de autismo, de síndrome de Asperger e tal. Já tinha me prevenido sobre isso, já tinha falado comigo, já tinha estudado um pouco. Aí ela chegou para psiquiatra e falou: olha, eu acho que a minha filha é autista. E aí, assim, aí a gente fez, né? Ela fez algumas perguntas em relação à infância, em relação a hábitos, em relação a tudo isso, e realmente aí a psiquiatra falou que, assim, que nem precisava fazer as perguntas, porque estava escrito na minha cara que eu era autista, e que ela não entende, porque todo mundo sabia, só a gente que não sabia. E a impressão, sabe? Todo mundo sabia que eu era diferente, todo mundo sabia que eu não era normal, digamos assim, mas ninguém falava nada. E assim, eu também sabia que eu era diferente. Mas eu sempre gostei disso, e eu sempre busquei isso, porque na Bíblia está escrito que a gente tem que ser diferente, que a gente tem que ir na contramão do mundo, que a gente não pode seguir o padrão, que a gente não pode se moldar ao padrão. E assim, e eu era isso, e eu gostava disso, eu amava isso, então assim, e assim, é interessante que as pessoas da igreja, elas também eram como eu. Elas também eram como eu, só que assim, a diferença que eu fui ver, eu demorei muito tempo para poder perceber isso, foi perto do meu diagnóstico, inclusive, é que assim, que as pessoas da igreja, elas eram como eu, mas elas queriam ser diferentes. Entendeu? Elas viravam para mim e falavam assim: eu tenho vontade das coisas do mundo, eu tenho vontade de ser igual aos outros, eu tenho vontade. E eu não tinha essa vontade. E eu até ficava meio sem graça de virar e falar assim: não, eu não tenho essa vontade, eu sempre quis ser diferente, eu sempre quis ser eu mesma, eu nunca tive essa vontade. Então, assim, eu ficava até meio assim, porque eu achava, tipo, que todo mundo era assim, que todo mundo queria ser assim, que todo mundo gostava de ser assim. Só que com o tempo, eu fui ver que não, eu fui ver que era o
custoso para as pessoas da igreja ser o que para mim sempre foi fácil, sabe? O que para mim, tipo assim, parece que nasceu sabendo. Então, assim, e com isso eu não quero dizer que eu não erro, que eu não peco, muito pelo contrário. Todos nós temos natureza pecaminosa, todos nós pecamos, todos nós erramos. A diferença em relação ao tipo de erro, ao tipo de pecado, ao tipo de tentação, eu tenho outros. E que eu considero, inclusive, que são até muito mais sérias, muito mais perigosas e muito mais difíceis do que essas. Então, sim, eu tenho tentação, eu tenho erro, eu erro, sim. Mas, assim, esse tipo de sedução, esse tipo de tentação é uma coisa, assim, que eu não tive. E que agora eu entendo por quê. Eu entendo que eu nasci autista, eu entendo que o meu cérebro é diferente, eu entendo que o meu cérebro processa diferente, que o meu cérebro quer coisas diferentes. Então, assim, e diferente até de muitos autistas que eu encontrei, que com o tempo começaram a se acostumar, começaram a não querer ser diferente, a buscar ser igual, o que trouxe, inclusive, muitos problemas psicológicos, né? Que a minha psiquiatra, ela até chegou a falar que o meu diagnóstico foi fácil por não ter adquirido durante esse tempo, sem diagnóstico, outras condições adversas. Então, assim, por eu ser só autista, puramente autista, sem depressão, sem ansiedade, sem toque, sem fobia, sem outras coisas que autistas não diagnosticados costumam desenvolver, por isso que meu diagnóstico ele foi tão fácil, mas que não é fácil para a maioria, que chegam à idade que eu cheguei, ou até mais velhos, sem algum tipo de diagnóstico. Então, eu cortei o fio da meada, então, assim, como eu estava falando, muitos autistas acabam até se fechando e tal, porque se cansam de ser diferentes. E isso nunca aconteceu comigo. Eu sempre gostei de ser diferente, eu sempre gostei do meu jeito, eu sempre gostei de ser assim. Eu só não sabia que isso tinha nome. Então, ter um diagnóstico me mostrou que o que eu tenho tem nome. E assim, eu sou cada vez mais apaixonada por isso. Mais alguma coisa? Eu acho que acabou. Tem alguma coisa que eu não falei? Alguma pergunta? Acho que você não falou dos seus hiperfocos, falou? Não falei. Então, eu posso falar. Realmente, na infância, na adolescência e tal, eu tinha muito hiperfoco. Eu lembro, assim, que com 3, 4 anos, meu hiperfoco era colherzinha. Eu chamava de tunezinha, quando eu não sabia falar direito. Eu, assim, todo lugar que eu ia, restaurante, casa dos outros, tal, tava sempre pegando. Eu sempre querendo fazer coleção, sempre fazendo coleção de coisas diferentes, sempre falando. Quando tinha alguma novela que eu gostava, algum livro que eu gostava, eu tava sempre falando disso, falando, sem parar. E como eu não tinha muita gente para poder falar, eu parava as pessoas na rua para poder ficar falando desses hiperfocos. Então, a cada vez, a cada mês, a cada ano, era sempre uma coisa diferente. Agora, sim, eu não sei se eu tenho hiperfoco exatamente, eu acho que não, mas o que acontece muito é que, sim, que se eu leio um livro, ou se eu vejo um filme, ou se eu ouço sobre algum assunto que eu quero pesquisar e tal, aí eu começo a pesquisar, meio assim, até esgotar o assunto. Eu faço muito isso quando eu vou fazer resenha. Eu faço muita pesquisa, eu leio outras resenhas, eu leio outros estudos, eu leio outros pontos de vista para poder ter o que falar, né? E, assim, quando eu termino de assistir, quando eu termino de ler, eu também faço muito isso. E, às vezes eu fico horas, às vezes até dias, estudando sobre esse assunto que eu li, sobre esse assunto que eu vi. Agora, hiperfoco do tipo que eu fazia antes, de ir atrás das pessoas na rua e falar assim, você assiste a novela tal, o que você acha? Não sei, o que você acha do personagem tal? O que você acha disso que aconteceu? E você sabe a música? E você decorou? Eu decorei todos esses 50, não sei o quê. Igual eu fazia antes, isso eu não faço mais.
Então eu não sei se configura como hiperfoco, sabe? Eu queria, só um adendo, Então, eu me identifico muito com muitas coisas que a Aleph falou, inclusive da igreja, né? É muito verdade isso que você falou, eu também tenho isso. Sobre sentimento, às vezes não entender alguma coisa, por exemplo, as pessoas falavam muito pra mim que eu tinha que entregar o coração na oração, uma coisa assim, né? Usar o coração. Eu não entendia. Usar o coração, como assim? Como orar com o coração? Eu não entendo. Ainda tenho algumas dificuldades, mas eu entendo mais hoje em dia. É mesmo assim. Então, assim, teve um tempo, durante alguns anos, eu era completamente sensacionista. A minha igreja, tipo assim, assim, que era outra igreja, mas é do mesmo tipo. Mas assim, era igreja pentecostal. Então, assim, então todo mundo abraçava e chorava, e tinha aquele momento de busca espiritual, aquilo tudo, e o pessoal falava de dons espirituais, de buscar e tal. E eu não acreditava. Eu fui buscar no sensacionismo, que tem toda uma base teológica, toda uma base filosófica, assim, toda uma base explicativa muito convincente, inclusive. Eu fui buscar nisso, que existe mesmo, né? Existem muitos irmãos e muitas igrejas que são assim. Eu fui buscar nisso e eu vi nisso aquilo que eu era. Então, assim, e não foi fácil para o pessoal da igreja poder trabalhar comigo e me demover disso daí, não. Não foi fácil. Porque, assim, porque é uma tradição que, assim, que é totalmente lógica, é totalmente racional, tudo explica, tudo nos seus lugares, tipo assim, é uma caixinha, tudo linear, tudo organizado. Então, assim, então por muito tempo eu fui assim. Então, tipo, meio que eu falava, tipo assim, eu engulo a palavra e eu cuspo o resto, sabe? Então, assim, literalmente. Legal. Obrigado, Alex, pela apresentação. Ficamos felizes que seu livro finalmente saiu. A gente acompanhou boa parte da jornada. E quem quiser saber mais sobre nossos hiperfocos, do pessoal que está há mais tempo, nos episódios de número 4 e de número 5, nós falamos especificamente sobre isso. E a Aleph conta mais sobre a história das colherzinhas e fala sobre o dia que ela perguntou para a rua inteira sobre equações. Agora eu passo a palavra para o Gustavo. Oi? Regra de 3. Ah, não é equação. Desculpa. Achei que fosse equação. Gustavo? Então, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo. Vou fazer 28 anos no dia 16 de abril, né? E eu sou eletricista e acadêmico em engenharia elétrica. No momento eu estou trabalhando como técnico de som em uma igreja batista. E meu hiperfoco desde criança sempre foi eletricidade. Eu era considerado uma criança muito estranha porque geralmente todas as crianças gostavam de brincar com carrinho, com boneco, Pokémon na minha época tinha muito. E eu só queria saber de eletricidade, eu só queria saber de estar brincando com eletrodomésticos que não funcionavam mais. Eu passava o dia todo montando e desmontando esses aparelhos e naquela época eu sinceramente eu não sei qual era a graça que eu achava naquilo, mas era prazeroso para mim, era como se fosse uma terapia mesmo. E eu, assim como a maioria, eu fui diagnosticado, ou melhor, eu tive um pré-diagnóstico tarde. Isso foi em outubro de 2019.
porque em 2018 eu estava me sentindo muito mal, estava me sentindo assim muito triste, desgastado, e eu resolvi procurar ajuda. No caso, na própria faculdade, a gente tem esse suporte de psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, e eu procurei uma psicóloga para me ajudar. No caso, eu passei um ano fazendo terapia com ela, e quando foi em outubro, depois de eu já ter conversado muito com ela, depois de eu já ter falado de toda a minha infância, de todas as frustrações, de todas as humilhações que eu sofri na infância por ser diferente, e daí ela cogitou que eu fosse autista. Ela usou o termo Asperger, e na época eu não tinha noção nenhuma do que era aquilo. Ela me explicou um pouco, mas depois eu fui pesquisar. Fui ver no YouTube influenciadores com autismo. Aliás, eu nem sabia que existia influenciadores com autismo, né? Eu pesquisando sobre autismo, eu fui descobrindo por um acaso. E aí, ouvindo a história deles, eu me identifiquei bastante. Aí, no caso, eu quando eu era criança, eu fui uma criança que eu gostei muito de falar. Eu já vim começar a conversar com as pessoas mesmo com 4 anos de idade. Que geralmente criança com 1 ano e 9 meses para 2 anos já fala tudo. E eu não falava nada. Mas minha mãe, ela só descobriu que eu não era mudo, como todos pensavam, porque eu não falava, mas eu cantava. Todas as músicas da igreja, porque eu sou nascido e criado na igreja evangélica, sempre fui da Batista. E desde muito pequeno eu sempre tive contato com a música em si. E todas as musiquinhas que eu aprendia na escola dominical, eu reproduzia em casa. Mas se você fosse tentar conversar comigo naquela época, ninguém conseguia. Você não obteria sucesso em tentar conversar comigo porque eu não falava nada. Inclusive, nessa mesma época, minha mãe ela tentou me matricular em 7 escolas e eu não fui aceito em nenhuma, porque as professoras, as diretoras tentavam conversar comigo e eu não falava. As outras crianças se aproximavam de mim, tentavam socializar e eu não reagia. Daí teve escolas que já teve outras escolas que as crianças, para tentar fazer com que eu socializasse com elas começavam a me bater. E eu reagia, né? Eu batia de volta, eu mordia, e minha mãe ela ficou muito preocupada comigo com isso nessa época, né? Porque eram crianças que os pais tinham grandes poderes aquisitivos e ela ficou com medo de eu machucar alguma criança e ela responder por isso, né? Mas eu custei entrar na escola. O que fez eu começar a falar mesmo, a conversar e a socializar foi depois que a minha sobrinha, que quando ela nasceu tinha 2 anos, depois que ela começou a falar, que ela começou a brincar comigo, a socializar comigo, foi que eu comecei a me soltar mais.
Mas, enfim, eu sempre fui o estranho da casa, eu sempre fui a criança estranha da escola. Eu sempre fui muito humilhado, sempre fui muito hostilizado porque as pessoas não entendiam o porquê que eu fazia certas coisas, não? O porquê que eu não conversava, o porquê que eu não me aproximava das pessoas. Mas hoje a gente sabe o que é, né? A partir de outubro de 2019 eu descobri, né, que era por conta do autismo. Mas antes, obviamente, eu não sabia, né? E hoje eu agradeço a Deus por ter. Hoje eu não tenho um diagnóstico, não é porque a gente sabe que um diagnóstico é muito difícil, mas pelo menos só o fato de eu saber, né, que para todas as minhas atitudes, hiperfoco, para toda a minha maneira diferente de ser ter um nome, né, já é algo satisfatório para mim, né? Hoje eu sei que eu não sou um total estranho, né? Hoje eu sei que eu não estou sozinho no mundo. Hoje eu sei que existem pessoas como eu, né? E para tudo isso tem um motivo, né? Se chama autismo. Obrigado, Gustavo. Muito legal ouvir esse seu relato e a gente agradece por você estar aqui conosco desde o começo. E é isso, gente. Alguém tem mais algum comentário ou encerramos por aqui? Eu só esqueci de dizer que eu tenho um hiperfoco também em puzzles, que é, na verdade, uns cubos mágicos, né? Ou triângulo. Só isso. Legal. Muito obrigado se você chegou até aqui. Ficamos felizes que vocês ouviram mais um dos nossos episódios. E agora, esperamos vocês na semana que vem, na qual discutiremos um pouco sobre o autismo e o mercado de trabalho. Então a gente vai fazer essa relação, falar sobre como foram entrevistas para nós, como costumam ser, como que é efetivamente trabalhar, quem de nós já trabalhou, quem não trabalha. E essa relação a gente então vai explorar, já que é um assunto em alta, ainda mais na pandemia, que muita gente está desempregada, muitos autistas estão desempregados, e é um assunto sério. Então esperamos que vocês ouçam, que vocês compartilhem. E é isso. Muito obrigado. E até a próxima.